podem participar do rosário, mas vem só 10h30. Mas enquanto isso, na sala de justiça da Liga da Justiça, eu mandei a apostila aí no grupo do WhatsApp, até já enviei o link aí em cima, quem quiser ver nos comentários é só subir, da apostila dos anjos e o grupo, eu enviei o grupo aí do WhatsApp, quem quiser se envolver lá, não vão achar estranho que lá tem pessoas que falam outras línguas, tá bom? Aí tem gente que fica saindo, porque ali o grupo que eu criei é para poder eu saber quem são as pessoas que estão interessadas em manter esse elo mais adiante com São Miguel Arcanjo, não só quando eu terminar a quaresma, quando a gente iniciar dia 15 a quaresma, que isso que eu estou fazendo o rosário é uma preparação para a quaresma, para a gente continuar unidos, né? E eu pretendo continuar após a quaresma de São Miguel, fazer todo sábado o rosário dele e continuar a história dos anjos, é claro, nós não vamos terminar até lá. Então, hoje nós vamos ver o Ministérios dos Anjos. Quem é que está vendo a live que sabe o que significa a palavra ministério, enquanto não dá 10h30? Diga aí. Você já ouviu essa palavra? Ministério. Quer dizer o quê? Deixa eu pesquisar bem aqui no Google. O que quer dizer ministério? Você já ouviu essa palavra em algum lugar? A renovação carismática tem muitos ministérios, né? Eu já ouvi muito isso aí. O que o dicionário vai dizer o que é ministério? Origem, falar ministério. Quem é que sabe, Zé? Eu sei que tem gente que sabe o que significa ministério. Ministério é o quê? Ministério dos Anjos. Nós vamos saber o Ministério dos Anjos. Bora, Marcos José. Eu sei que tu sabe, Marcos. Bote bem aí o que é ministério. Ministério é o quê? Diga uma palavra só. A minha namorada também sabe. Estão com vergonha de escrever aqui e errar, é? O que é ministério? Quem manda eu conhecer vocês aí? Eu sei que vocês sabem. O que é ministério? Porque tudo se passa a se tornar fácil a compreensão quando a gente sabe o significado da palavra. E esse Ministério dos Anjos, falta só 1 minuto. Só tem 1 minuto de chance para vocês dizerem aí, enquanto não dá 10h30. O que é Ministério dos Anjos? Quando vocês pensam aí, cadê meu bombom? Eu ganhei um bombom. Ah, tá aqui no meu bolso. Pega um bombom. Quando vocês pensam aí, eu vou comer aqui um bombom que eu ganhei, ó. Ministério dos Anjos. O que é o Ministério dos Anjos? O que quer dizer ministério? Falta 1 minuto para 10h30. A gente começa a live sobre a história dos anjos. O Marco aí está dizendo que é serviço. Será que é mesmo? Serviço. Mar José, grande pregador da renovação carismática. Trazer ele aqui para ele fazer a live aqui, uma live aqui com a gente. Fazer uma pregação aqui dos anjos. Depois que passar a quaresma. Minha namorada também prega, né? Trazer ela aqui para fazer a pregação. Todo mundo concorda com o Marcos? Ministério é serviço. O resumo é uma palavra só. O Marcos diz que é serviço. O que é que o dicionário aqui vai dizer? Ó? Dicionário, não sei nem de quem é esse dicionário. Ministério, execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho, ocupação exercida por alguém, cargo, função, profissão, ou seja, serviço, exatamente, é serviço, né? A tarefa, execução de uma tarefa. Os anjos, eles têm tarefas, serviços. Aí é onde entra que eu já bati muito na tecla dos protestantes, talvez pode ter até protestante assistindo, que eu já vi gente
até compartilhando minhas lives de São Miguel da Adventista. Eu fiquei impressionado ver gente da Adventista compartilhar live de São Miguel Arcanjo, né? Minhas lives. Por isso que a gente está entendendo todo esse decorrer da história dos anjos, para nós entendermos que nós não fazemos culto aos anjos. Uma coisa é você pedir intercessão aos anjos, outra coisa é fazer culto aos anjos. Nós sabendo que os anjos estão para nos servir, eles estão para executar uma tarefa designada por Deus, nós entendendo isso, por isso que a gente pede a eles. Por isso que a gente recorre aos anjos, não é culto aos anjos, como tem dizendo lá na Sagrada Escritura, como alguns ficam comentando para mim nos comentários aí, né? Ninguém faz culto aos anjos. Né? A passagem que fala de culto aos anjos é outra história, outros 500. A adoração, que é diferente, né? Porque cultuar é adorar. Ninguém faz adoração a anjo nem a santo. É conversar com eles. Oração, para quem não sabe, oração é conversa. Só que como às vezes nós não sabemos conversar, você sabe chegar no seu quarto antes de dormir e conversar com o seu anjo da guarda? O rosário, quando a gente vai rezar bem de São Miguel, você está conversando com ele. A primeira saudação diz assim: eu saúdo o primeiro coro dos anjos, eu peço pela intercessão de São Miguel e do coro dos serafins, para que o Senhor torne a gente dignos de ter uma perfeita caridade. Nós estamos pedindo. Onde é que está culto dos anjos aqui? Me digam. Onde é que está a adoração? Nós estamos só pedindo aos anjos, conversando. Então, como a gente não sabe orar, a prova grande lá é os apóstolos com Jesus que disse para Jesus: mestre, nós não sabemos orar, nós não sabemos como rezar. Jesus nos ensina a orar. Jesus ensinou. É a única oração decorada que os protestantes têm, por incrível que pareça. Eles não deveriam nem usar, né? Só porque Jesus ensinou. Então a nossa igreja tem essas orações. E os anjos, eles vêm para nos servir através dos nossos pedidos de oração. Como nós vimos ontem, o arcanjo Rafael, ele veio a serviço do Tobias, tanto é que foi ele que trabalhou. Pode ver, o serviço é isso, é trabalhar, é executar uma tarefa. Ontem o arcanjo Rafael, nós vimos na história que o arcanjo Rafael recebeu as orações, ele era o encarregado de receber as orações, recebeu a oração do Tobias e da Sara, foi diante do trono de Deus mostrar para Deus, mas é claro, Deus sabe tudo, não precisa, mas há essa necessidade, porque se nós e os anjos não tivermos nada para fazer, nós vamos ficar no ócio. Nós vamos ficar assim, a nossa vida não tem graça. Então Deus dá tarefas para nós, senão a gente não tiver nada para fazer, a gente vai estar servindo para quê? Nós fomos criados por Deus para quê? Se a gente não tem nenhum serviço para fazer, já que Deus pode fazer tudo. Deus, ele se compraz em ver a gente fazendo. Você que tem filho, filha, que vai vendo seu filho crescer, você não acha bonito ver seu filho fazendo as coisas, né? Você vai observando ele. Você não vai fazer pelo seu filho, vai? Você pode fazer aquela atividade que você está mandando seu filho fazer, você pode fazer por ele. Principalmente os pais, quando estão educando os filhos, aprendendo a fazer a tarefa. Filho que às vezes tem 10 anos. Você vai responder a tarefa para o seu filho? Você que sabe, não vai. Você quer que o seu filho faça para aprender e crescer do mesmo jeito. Deus, ele não vai ficar fazendo as coisas por nós. Ele quer que a gente faça. E ele designou aos anjos essa tarefa dos anjos de cuidar da gente. Uma parte dos anjos, né, que a gente já viu isso aí. Então, essa importância de ministério vem disso. Vamos abrir aí Daniel capítulo 3. Vamos entrar aí numa passagem do Daniel capítulo 3. Capítulo 3, versículo 58 a 61. Daniel capítulo 3, versículo 58 a 61. Vamos começar inaugurando essa passagem aí.
eu ver se não está errado, porque essa apostila aqui eu já vi passagens bíblicas erradas. Ó, vamos lá. Aqui é quando Daniel está bem dizendo a Deus, né? Vamos lá, 58 a 61. Aí ele vai dizer o que, ó? Anjos do Senhor, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Quem teve no comentário meu, que eu estava comentando com um amigo protestante, sobre os anjos, ele disse que a gente cultua anjos, porque a gente não pode conversar com os anjos, que nós estamos adorando anjos. E o livro que eu citei, ele se referiu que o livro não é válido, o Daniel que eu citei, porque não tem na Bíblia dele. Só tem na Bíblia católica que a nossa errada é pagã. Mas nessa passagem aqui, Daniel, essa passagem aqui, eita, desculpa aqui, tá? O pessoal tá botando mensagem aqui no celular. Essa passagem de Daniel, o Daniel tá pedindo, dizendo para que o anjo do Senhor, para que o anjo de Deus bendiga o Senhor, louve ele e exalte para sempre. Se é proibido cultar os anjos, por que tem essa passagem da Bíblia? Bendigam ao Senhor, o serviço dos anjos, aqui que vai mostrar, né? A questão do serviço dos anjos, o ministério deles. Os anjos estão para louvar, bendizer a Deus, agradecer a Deus. Então vamos lá, esse assunto de hoje é bem pequenininho. Os ministérios dos anjos são os serviços dos anjos, as tarefas dos anjos. Quais são as tarefas do anjo? Qual é o trabalho dele? Qual é a vida profissional dele? Qual é o emprego que Deus deu para eles? Em relação a Deus, com Deus, a missão deles, o trabalho deles, a tarefa deles com Deus, para com Deus é o quê? Adorar, que é o que a gente viu aí Daniel dizendo. O trabalho deles com Deus é adorá-lo, louvá-lo, servi-lo, executando todos os seus decretos. Em relação aos demais anjos, como a gente viu um pouquinho, os anjos superiores, eles vão transmitindo informações para os anjos inferiores, no sentido de intelectualidade, de conhecimento. Eles vão transmitindo os conhecimentos e aquilo que Deus quer. Em relação aos demais anjos, eles vão executar todos os decretos de Deus em relação aos anjos, quer aos homens, para nós homens também, como também a toda a natureza material animada e inanimada. Então os anjos, eles estão para servir e executar as ordens de Deus em relação a tudo que Deus fez. A nossa natureza, o nosso mundo e o mundo espiritual deles. Em relação aos demais anjos, qual é a tarefa dos anjos em relação aos outros anjos? Os de natureza superior, que foi o que eu acabei de dizer, iluminam os inferiores. É como nós aqui. Nós que temos conhecimento, Jesus não disse assim, quanto mais sabe, mais será cobrado. Jesus não disse isso. Quanto mais se sabe, mais vai ser cobrado. Então, nós que temos mais conhecimento das verdades, que recebemos uma certa luz de Deus, um certo conhecimento, nós temos esse dever de ensinar o outro. Aquele irmão que às vezes a gente vê que está no caminho errado, nós temos que ter o dever e a ousadia de mostrar, porque senão você vai ser cobrado por Deus, por aquela alma que se perdeu. Nós temos esse dever. Jesus revela a Santa Faustina, um dos momentos que a Santa Faustina, quando ele aparece para ela, que Santa Faustina não queria, estava com medo, com receio de comunicar algo a uma irmã. Aí Jesus Cristo disse, você vai prestar contas a mim por esta alma se você não avisar ela. Por mais que às vezes a gente não vá para o inferno por causa disso, por essa teimosia de criancice nossa, mas vamos ficar pegando fogo pelo menos no dedo, lá no purgatório, para sentir a dor só no dedão do pé, para purificar,
pela teimosia da gente não ter caminhado, usado nossos pés para caminhar, para poder comunicar ao nosso irmão. Então, irmão, nós também temos essa comunicação, esse serviço, que Deus vai nos dando, e como a gente viu também, que Ele vai dando através dos anjos essa luz, para que a gente tome conhecimento. E hoje a nossa sociedade está tão fechada a isso que a gente hoje não pode nem ensinar, né? Hoje a gente não pode dizer abertamente que a prática do aborto, a gente está quase para não poder dizer que é pecado, não podemos alertar os irmãos que é pecado, porque senão nós vamos presos. Nós não podemos alertar também que a prática homossexual é pecado, senão a gente vai preso. Nós não podemos ensinar os irmãos para sair desse caminho porque é pecado, que eles têm que lutar. Quase nós não podemos também nem mais dizer que o adultério é pecado. Quase a gente não pode dizer também nem que ser um assassino é pecado. Ó, meu filho, você que mata o outro, não pode matar não, que é pecado. Ah, é lei dele, o assassino tem que matar. Então, irmãos, os anjos eles têm esse serviço para os outros, assim como nós também temos. Então, os anjos vão passando para nós. Vamos voltar bem aqui, ó. Então, em relação aos homens, eles são servos de Deus para nos encaminhar à pátria celeste. Como? O que os anjos fazem para nós nos mostrar o caminho da pátria celeste? Protegendo-nos, corrigindo. Quando vem aquela luz na sua mente que você está no caminho errado. Alguns recebem o dom e uma iluminação de Deus através dos anjos que você está no caminho errado para você sair. E aqueles irmãos que estão no caminho errado e muitas vezes eles não sabem mais receber essa luz, às vezes é através de você que recebe a luz dos anjos, a revelação na tua mente para iluminar aquele teu irmão. Por isso que às vezes tem muita gente que diz assim: eita, mas Deus falou aqui no meu coração para me dizer isso para ti, irmão. Eu estava aqui inquieto, que eu tinha que dizer isso para ti, não podia ficar sem dizer. Por mais que vai doer, por mais que vai machucar, porque a verdade realmente dói. Eu estou aqui nas minhas lives, eu não estou preocupado em ter ninguém, eu não quero ter ídolo não. Deus é o único que deve ser adorado. O meu caminho aqui, minha obrigação é levar as pessoas para Deus. Então, se eu tiver que dizer a verdade e você achar ruim, é fácil, é só não me seguir mais no Facebook. Ou nas lives não participar, não estou preocupado não. Jesus Cristo, quando estava com os apóstolos, ele falou a verdade, diz palavras duras. E quando ele diz palavras duras, as pessoas disseram assim: mas Senhor, tuas palavras são tão duras, nós não vamos mais te seguir não. Aí começaram a abandonar Jesus. Ficou só os 12. Jesus olhou para os 12 e disse assim: olha, vocês também querem me deixar? Não, Senhor. Pedro disse: não, só tu tens palavras de vida e salvação. Então, se a gente às vezes não quer receber essa correção que a gente recebe de Deus, a luz, às vezes através do irmão, se a gente não quer receber essa correção, Jesus ele não vai mudar a doutrina dele para poder você entrar no céu, não. Ah, meu filho, não tem problema não. Ah, você vai entrar no céu, pode abortar, pode cometer prática homossexual, pode sair matando gente, pode sair mentindo, pode sair enganando o próximo, pode sair deixando de partilhar, você vai entrar no céu do mesmo jeito. Se preocupe com isso não, meu filho. A minha morte na cruz só foi um teatro, só foi para poder ver quem que me amava, para ver quem era que realmente me adorava. Vocês acham que é isso? Jesus vai mudar? Jesus não vai mudar, irmãos. A gente é que tem que mudar o nosso comportamento. Jesus não mudou a doutrina dele. Ele não disse que a doutrina dele é fácil. Então os anjos ele nos ilumina para... Ele vai nos instruir, como eu acabei de dizer. Ele vai nos animar, dar força. Às vezes quando você está abatido. Eu vou dizer bem que um testemunho de uma pessoa que me disse no WhatsApp, eu não sei nem se ela está aí. Que disse que estava se sentindo deprimido, com sentimento de depressão, depois que terminou as orações do Rosário, ele disse para mim no WhatsApp que passou, queria até falar comigo, ligar comigo, nem precisou mais. Eu disse o que era, né? Que não tinha como atender. Aí ele depois me disse: não, era só para poder dizer que eu estava com um sentimento de depressão, mas já passou depois das orações, eu senti uma paz. Então, os anjos de Deus, eles causam isso em nós, irmãos. Quem tiver aí quiser testemunhar é bom, como a gente viu, né? Ontem do anjo Rafael. É bom mostrar o que Deus opera na nossa vida. Então, em relação ao mundo material, o que os anjos fazem? Eles são agentes de Deus para o governo do universo, como a gente viu. Ou seja,
Os anjos, eles procuram, eles têm esse serviço também de governar o universo, como nós vimos. Nós vimos ontem, nós vimos nessa nossa preparação de como é que os anjos atuam na matéria, que eles têm o poder de governar o universo. Por isso, irmãos, eu vou dizer bem que uma coisa para vocês. Nós já terminamos aqui sobre os anjos. Vou dizer bem que uma coisa para vocês. Muitas pessoas, às vezes, viram ateu. Eu já vi ateu dizer assim. Um colega meu mesmo, aí em Teresina, que chegou aí para a Gruta da Legião de Maria, foi estudar física, foi até para a Inglaterra. Acho que foi Inglaterra que ele foi. Se aperfeiçoar em física. Aí chegou até a virar ateu, né? Aí ele já voltou de novo a acreditar em Deus de novo, né? Ele disse para mim assim, a gente chegou a dizer, como é que Deus ele é bom? Isso eu acho que é a fala de todas as pessoas que começam a duvidar de Deus. Como que Deus é bom e permite maldade no mundo? Por que Deus não faz nada? Olha bem aqui o que nós estamos aprendendo. Os anjos, eles têm o poder para governar o universo. Deus, ele deu poder para os anjos, e inclusive, a gente sabe na nossa história, nós vamos entender isso mais a fundo, que o Lúcifer, ele era um dos anjos responsáveis em cuidar de nós seres humanos. Deus deu esse poder para os anjos, cuidar das responsabilidades dos anjos. Só que é claro que no meio de tanta confusão entre o próprio mundo dos anjos, os anjos que eram, nós sabemos que caiu uma terça parte dos anjos, foram expulsos do céu, e existe cada anjo que foi expulso do céu de cada um dos 9 coros que nós já estudamos. Então existem anjos do coro, que a gente viu da terceira hierarquia, que são os responsáveis em cuidar do universo. Existem anjos do mal, que Deus tinha dado o poder a eles de governar o universo. Antes da queda, Deus tinha dado o poder para esses anjos, antes deles serem maus, e que depois que eles se tornaram maus, o que é que eles estão fazendo? É igual político, gente ruim que assume... É igual gente ruim que assume o poder para governar um país e faz o mal. Deus vai tirar? Vai, mas não é agora não. É quando Jesus vier na segunda vinda, sabe por quê? Porque Jesus tem provado, tá provando quem que são aquelas pessoas que são verdadeiramente corações humildes, puros e verdadeiros, que querem servir a Deus, não por interesse. Por isso que ele veio disfarçado em forma de bebê. Jesus não veio como um ser poderoso. Ele não quer que a gente adore ele por causa do poder dele, como a gente segue muitas pessoas, adora por causa do poder do dinheiro, do poder da fama, de música e enfim. Então Deus, ele não vai tirar agora o poder dos anjos, ele não vai tirar o poder dos anjos maus que tem o poder de governar o mundo. Vai seguir eles quem quer. Aí há essa guerra, essa batalha entre os anjos do bem que governam o universo, para nos mostrar o caminho certo, e os anjos do mal também, que têm o mesmo poder de governar o universo. Aí entra nessa briga. Ó. Aí como a Virgem Maria já fez as revelações dela, lá no livro do Movimento Sacerdotal Mariano, que nós sofremos as consequências desse combate angélico no plano espiritual. A gente, de certa forma, sofre as consequências, mas a gente não percebe onde é que está sendo a influência. Então, do mesmo modo como todos os anjos receberam, os que receberam o poder de governar o universo, teve anjos que depois resolveram se tornar do mal, Deus não vai tirar agora isso. Deus tira o poder de algum presidente de qualquer nação, porque nós colocamos ele no poder e ele se tornou mal, corrupto, Deus tira. Ou no Estado, Deus tira. Você mesmo, nós que votamos, a gente tira? A gente não tira. Os políticos ficam aí com corrupção
E a gente tira. Quem é que tira? É só a pequena classe. Que se resolver tirar, tira. Mas nós não tiramos, infelizmente. Porque nós queremos, nós aceitamos. Infelizmente a gente não tem a coragem de protestar. Nós, do mundo inteiro, a gente acaba aceitando. A gente fica com medo de poucas pessoas que estão no poder. Então, só no tempo de Deus que tudo vai ser tirado. Nas Escrituras está revelado. Jesus submeteu todas as potestades e os poderes debaixo dos seus pés. Quando ele foi lá para o céu. Como a gente viu lá em Apocalipse. No livro do Apocalipse eu li na primeira live que por causa da ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo subiu aos céus, acabou a confusão lá no céu. Ouviu uma voz no céu, João ouviu uma voz do anjo que disse: graças te damos, ó Deus, porque enfim expulsaste esse dragão com seus seguidores. Porque eles não cansavam de acusar aqui no céu os nossos irmãos, que eram os anjos do bem. Não cansavam de acusar dia e noite, ou seja, eles ficavam lá no céu perturbando os anjos do bem, para os anjos do bem serem do mal. Igual aqui na terra nós não somos perturbados com pessoas que querem o mal, e a gente não fica nessa luta, não, isso é o certo, aí os outros ficam, não, isso é o certo, a gente fica nessa luta. Até Jesus vir para reinar, nós vamos fazer igual os anjos no céu. Nós vamos dizer até que, enfim, Senhor, reinaste e assumisse o teu poder aqui. E lá em Apocalipse o anjo vai dizer: ai de vós, habitantes da terra, porque o demônio se instalou no nosso meio. E ele está governando. Ele é o governante deste mundo. Se ele não fosse o governante deste mundo, Satanás, Jesus, quando ele chega e apresenta para Jesus assim: olha, eu te dou tudo isso aqui se me adorar. Isso prova que Satanás é o governante desse universo, desse mundo. Ele é o governante. O próprio Jesus Cristo disse: este mundo de agora em diante passou a ser do maligno, passou a ser de Satanás. Jesus fez uma revelação para nós, irmãos. Jesus disse: nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, porque este mundo é do maligno. Eu clamo ao Pai, Jesus Cristo disse: eu clamo ao Pai por vós, já que não pode tirar deste mundo para poder se livrar do maligno, mas que o guarde vocês. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus tinha a visão de ver, se a gente pudesse ver quão terrível é o que os demônios fazem pela face da terra, passeando igual um monte de abelha e marimbondo, os gafanhotos que estavam vindo pelo Brasil, a gente ia se assustar. Nós não podemos ver. Nossa Senhora fez uma revelação, aquela oração que a gente faz, de Maria Augusta, Rainha dos Céus. Eu não lembro o nome da pessoa a quem ela revelou, mas foi uma jovem, eu não estou lembrado da época, mas foi uma jovem que Nossa Senhora mostrou para ela muitos demônios percorrendo o mundo, os demônios andando para as pessoas, os demônios pior do que formigueiro, do que abelha, andando pelo mundo inteiro, saindo do inferno e andando. Nossa Senhora mostrou para esta jovem vários demônios. Aí a jovem olhou para a Virgem Maria e disse assim: mãe, e por que a senhora não faz nada? Por que a senhora não faz nada contra esses demônios que estão espalhados pelo mundo causando mal? Sabe o que foi que a Virgem Maria respondeu? Ela disse assim: minha filha, para que eu e os anjos do Senhor possam agir no mundo, vocês têm que pedir. Nós não podemos atuar no mundo se vocês não pedem. Aí ela foi e disse assim: minha mãe, pois me ensina, como é que a gente vai pedir? Como é que a gente faz? Aí Nossa Senhora ensinou a oração: Augusta Rainha. Augusta Rainha dos céus, soberana Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas santas legiões dos santos anjos para que sob vossas ordens e por vosso poder persiga os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, precipitando no abismo infernal por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma oração tão simples, mas se a gente parar para olhar Nossa Senhora
ensinou na oração para pedir a ela que envie os anjos. Augusta Rainha dos Céus, envieis vossas santas legiões dos santos anjos. Opa, caiu aqui Nossa Senhora. Envieis vossas santas legiões dos santos anjos, para que sob vossas ordens, os anjos obedecem Maria, para que as ordens de Maria persigam os infernais espíritos que a jovem viu percorrendo o mundo, e persigam ele, os anjos vão perseguir e precipitar e jogar no abismo. Irmãos, nós precisamos pedir. Cadê que meus pais? Teve uma pessoa, só para a gente finalizar, já vai dar 11 horas. Teve uma pessoa que eu fiz um atendimento agora há pouco. Quando eu estava conversando com ela, eu disse assim, olha, essa pessoa é do Rio de Janeiro. Essa pessoa disse assim para mim, que ela fala dos problemas dela, cheia de dificuldade, que a vida não vai para frente. Eu disse assim, olha, o seu anjo da guarda, ele sabe de todas as suas dificuldades, ele vê todas as suas dificuldades, conhece tudo. Mas você precisa pedir a ele, para ele ajudar. Se você não pedir, ele não vai ajudar não. Ele está o tempo todo do seu lado vendo. Aí ele disse, sabe o que foi que ele perguntou assim para mim, mas por que, se o anjo sabe do meu problema, por que é que ele não faz nada? Não é assim que às vezes a gente se questiona? Se Deus sabe, por que ele não faz nada? Igual essa moça viu os demônios percorrendo o mundo. Nossa Senhora mostrou para ela. E ela disse, mãe, por que a senhora não faz nada? A senhora está vendo. Maria disse, é preciso me pedir. É preciso pedir a Deus que envia os anjos. Nós temos que pedir, irmãos. Aí eu disse para ele, ó, o anjo, ele está com a cesta vazia. Ele vem com essa cesta vazia. E nessa cesta ele está ali esperando você colocar tudo dentro para ele levar para Deus. Coloque tudo que você está precisando, converse com ele, diga para o seu anjo da guarda que você está precisando, se abra para ele, diga, ó, isso, fale a verdade, diga, olha, eu já briguei com Jesus, já fiquei com raiva de ti, Jesus, olha só, mas por que tu fazes isso comigo? Eu não entendia por quê, eu fiquei com muita raiva de ti, é tanta dificuldade, eu não faço que perder a fé em ti. Vai dizendo que o anjo vai botando dentro do cesto, vai dizendo para o anjo da guarda, leva lá para Jesus isso aí, que Deus vai enviar os seus anjos. Os anjos estão para servir, irmãos. Hoje na meditação é sobre o servir. É tão importante isso. O ministério dos anjos. Nossa Senhora, a rainha, ela é rainha. Ela nos serve. Ela é quem manda os anjos. É preciso pedir todos os dias. Cada dia e cada dia você tem que pedir. Dizer, anjo, meu anjo da guarda, hoje é isso. Se for a mesma coisa que você está buscando, diga para o seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, olha, é isso que eu quero. Se não for isso que Deus quer, se não for isso bom para mim, afasta de mim. Mas é isso que eu quero. A gente tem que ser insistente, irmão. Temos que pedir para que a Virgem Maria e os anjos afugentem os espíritos infernais, não só os que estão pelos ares, pelo mundo percorrendo, mas aquele que está te perturbando a tua vida aí na tua casa. Aquele demônio que está te perturbando aí agora. Que você às vezes não sabe o que fazer, que às vezes você se desanima, você se abate, você tem que pedir ao anjo para ele servir, para ele fazer isso, para ele executar. Tem que pedir. Porque o pedir, sabe o que significa o pedir? Significa um ato de se humilhar, abaixar a cabeça. Se você estivesse passando fome, você ia pedir a pessoa comida, não ia? Você teria coragem de pedir comida, esmola. É uma coisa vergonhosa. Se você estiver passando por dificuldade financeira, quem não já passou? Eu já passei. Você às vezes sente a necessidade de pedir dinheiro para o outro emprestado. Não é vergonhoso? Mas você tem que se abaixar, se humilhar e pedir. Nós temos que pedir ao anjo. É isso que Deus quer. Deus quer ver até que ponto você é humilde. Você tem essa humildade.
Então que hoje essa questão do serviço a Deus, do ministério e dessa função tão bela que os anjos têm, que a gente não desperdice, que a gente saiba entregar aos nossos anjos, entregar a Ele todas as nossas necessidades, porque eles estão para nos servir, e eles estão para executar essa bela tarefa divina. Então que hoje fica essa live de hoje, a gente possa ter essa compreensão, tá bom? Um abraço a todo mundo, todos que entrou aqui durante a história, o seu Rony, seja bem-vindo. Lúcia Ribeiro também bem-vinda. O José Carlos, que já falei com ele, né? O seu André Menezes, primo, né? Pois tá bom, então um abraço a todos, tá? Vamos só fazer a oração de São Miguel Arcanjo para a gente finalizar. O que a gente diz na oração de São Miguel Arcanjo? O que diz nela, ó? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nós estamos pedindo para defender no combate. Seja o nosso refúgio, que ele seja o nosso refúgio. Aqui a gente vai correr para se esconder dos males. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas. As ciladas que o demônio põe no meio do caminho. Quando você quer pegar um passarinho, ou você quer pegar um bicho, você não arma arapuca, uma cilada para o bicho cair, o demônio faz ciladas para nós. Então seja o nosso refúgio, nos proteja das ciladas do demônio. São Miguel Arcanjo defendendo no combate contra os embus e ciladas do demônio, a gente pede, ordene-lhe Deus, que Deus lhe ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipes da milícia celeste, pela virtude divina, pelo poder de Deus, expulsai a Satanás da minha vida e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo. Nós não pedimos só por nós, porque a oração não é egoísta. A gente pede por nós e pede pelo mundo. Precipitai no inferno todos os espíritos que andam pelo mundo procurando perder as almas, afastar as almas de Deus. Uma oração tão pequena. Nós vamos depois entender, quando a gente chegar nas histórias de São Miguel Arcanjo, terminar essa história dos anjos, nós vamos entender de onde surgiu essa oração, essa pequena oraçãozinha. Uma oraçãozinha poderosa, mas que diz tudo. Você faz ela todo dia, irmão, pequeno exorcismo. Peça lá no grupo. Quem não entrou pode entrar. Vamos fazer ela agora. Pedir a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos fiquem na proteção, na graça dos anjos, na proteção dos anjos de Deus, dos seus anjos da guarda. Amém. Aqueles que perderam a história dos anjos hoje e dos outros dias, quando eu concluir aqui eu vou compartilhar no Facebook. É só você voltar meia hora, entra na minha linha de tempo, que estão lá as lives todas, ou então vai lá no meu canal do YouTube, que lá tá tudo na sequência, tá bom? Eu vou botar o canal do YouTube aí no link. A dona Nivel, né? Nilver que chegou. Um abraço, tá bom? Então até mais, até amanhã. Eu esqueci de falar o tema de amanhã. O tema de amanhã vai ser os anjos ministros da liturgia celeste. Nós vamos entender a liturgia celeste, como é que funciona a liturgia dos céus, tá bom? Então um abraço a todos e que o anjo da guarda proteja cada um de nós, tá bom?